Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Texto muito maravilhoso. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Glória a Jesus. É maravilhoso esse texto. E o tema da nossa palavra hoje é olhando para Jesus. Olhando para Jesus. O texto diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. O texto fala que nós temos uma carreira, uma corrida que nos é proposta. E nesse processo da nossa corrida aqui na terra, do nosso desempenho aqui na terra, nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas, de pessoas que estão torcendo por nós. E essa tão grande nuvem de testemunhas é, na verdade, uma sinalização para o capítulo de número 11, o capítulo anterior. Essas testemunhas que estão observando a nossa caminhada são os heróis da fé, aqueles que venceram pela fé e estão enumerados no capítulo 11 do mesmo livro de Hebreus. Então nós temos uma carreira que nós temos que correr. E existem os heróis da fé, homens de Deus, que tiveram profundas experiências com Deus. E esses homens e mulheres estão torcendo para que nós possamos obtermos vitória na nossa corrida. E agora não, que eu estou assim redondo, mas quando eu estava fazendo muita atividade física, eu cheguei a fazer algumas provas de triatlo e eu me lembro que as pessoas ficavam torcendo. E eu fazia parte de uma equipe, e aqueles que não estavam correndo ali naquele dia, eles ficavam em torno do local onde eu corria, e eles ficavam me incentivando, eles ficavam falando meu nome. Havia uma expectativa no coração deles com relação ao meu desempenho. Então, da mesma forma, eu quero dizer hoje à noite aqui, que há também uma nuvem, uma quantidade enorme de testemunhas, de homens e mulheres que já andaram com Deus e que estão torcendo também por nós. E eu quero dizer que existe uma expectativa nos céus com relação à sua vida, com relação à minha vida. Existe uma expectativa no céu
com relação ao meu desempenho e ao seu desempenho. E nós não podemos decepcionar de forma alguma essas pessoas. Há pessoas que torcem por nós, há pessoas que acreditam em nós, há pessoas que apostam em nós, e há pessoas que estão esperando uma resposta nossa diante da corrida da vida. Então a Bíblia diz que nós temos uma carreira que nos é proposta. Nós temos um desempenho que nos é proposto. E que carreira é essa? Que carreira é essa que nos é proposta? Essa carreira, ela trata-se primeiro da sua vida pessoal. Glória a Deus. Essa carreira fala da sua vida. Sabe, irmãos, da nossa vida, do nosso dia a dia, que às vezes a gente acha a vida da gente tão comum, tão corriqueira, tão normal, tão ordinária, no sentido de ser banal. Não de ser desprezível, mas de ser banal. Pastor, a minha vida é uma vida tão normal. Eu sou uma pessoa, assim, tão simples. A minha vida é uma vida tão simples. Glória a Deus. A minha vida é uma vida tão simples, pastor. Eu sou uma pessoa tão simples. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo na sua simplicidade, existe um valor dado por Deus para a sua vida cotidiana. A gente pensa que Deus, Ele só está valorizando os grandes heróis, pessoas que fazem grandes coisas no reino de Deus. Não, Deus também está olhando e valorizando as pequenas coisas da sua pequena vida, do seu dia a dia. Ah, pastor, eu moro num lugar tão simples. Pois eu quero dizer que foi para esses lugares simples que Jesus exerceu o seu ministério. Jesus nunca foi uma pessoa complicada, Jesus nunca foi uma pessoa rebuscada. Jesus, o tempo que viveu aqui, ele nunca foi uma pessoa assim, assim, como eu diria, meu Deus, uma pessoa tão fosforescente. Não, Jesus teve uma vida simples, teve uma vida normal. Por 30 anos, ele foi um filho de um carpinteiro. Por 30 anos, Jesus não sentou nos bancos das universidades, nem das faculdades da sua época. Jesus passou 30 anos, irmãos, sendo um simples aprendiz de carpinteiro. Mas na sua simplicidade, na sua vida simples, aos 12 anos de idade, ele entra dentro do templo e ele deu um baile, e ele deu uma aula, que os sacerdotes ficaram assim, boquiabertos. Pois eu quero dizer uma coisa, meu irmão, Deus tem uma carreira, Deus está propondo para você uma carreira, que por mais simples que você possa imaginar, a sua carreira é uma carreira maravilhosa, é uma carreira distinta. A sua vida, o Senhor está com os seus olhos sobre a sua vida, e nas pequenas coisas da sua vida, Deus está. Não pense que Deus apenas está nas grandes coisas. Eu já penso diferente. Deus está nas coisas simples, nas coisas que aos olhos dos homens são pequenas. Mas quando você lá na sua casa, na sua simplicidade, você dobra o seu joelho no chão, aquele lugar vira um céu na terra. É um privilégio que os grandes, os milionários,
os ricos, os famosos não têm. Um privilégio que você tem de no cotidiano da sua vida, na sua vida simples, de você poder viver ligado com Jesus e no relacionamento pessoal com Ele. Glória a Deus por isso. Então existe uma carreira que Deus propôs para você viver essa carreira dentro do seu cotidiano simples. Quando você está varrendo a sua casa, quando você está levando um filho para a escola, quando você está cuidando de um filho, como o pastor Daniel tem cuidado também do seu bebê, quando você está amamentando seu filho, quando você está ali lavando a sua roupa, lavando a roupa, fazendo a sua comida, nas coisas simples da vida, a sua vida importa para Deus, e existe um significado nessa vida simples, que você acha que é simples, mas que é uma vida que Deus propôs para você. Glória a Deus. Então, na simplicidade da sua vida, Deus tem proposto uma carreira para você correr. Lá onde você mora, ganhando pessoas para Jesus, aconselhando pessoas, sendo um farol, sendo sal e sendo luz, na simplicidade da sua vida. Glória a Jesus por isso. Você pode ter uma vida simples. O que você não pode deixar de ter é uma vida relevante. Existe uma diferença entre ter uma vida simples e a sua vida simples não ser relevante, e ter uma vida de riqueza e a sua vida não ser relevante de jeito nenhum. Porque a relevância da nossa vida não está na complexidade da vida que a gente tem. A relevância da nossa vida está no fato ou não de nós estarmos vivendo a plena vontade de Deus para a vida da gente. E quando nós vivemos a plena vontade de Deus para a vida da gente, sabe quando é que nós vivemos a plena vontade de Deus na vida da gente? Quando nós temos Deus como o Senhor da nossa vida. E quando a nossa vida está sendo usada para abençoar outras vidas. Quando a sua vida está sendo relevante na vida de outras pessoas. Porque quando Jesus entra na nossa vida, queridos, a primeira coisa que acontece é que a partir dali, a nossa vida passa a ser relevante na vida de outras pessoas. Não adianta você ser um líder de multidões se a sua vida não está sendo relevante na vida de ninguém. Não adianta você ter todo o dinheiro dessa terra se a sua vida não está sendo relevante na vida de ninguém. Às vezes o cara é milionário, mas nem para os filhos dele ele tem sido relevante. Às vezes o cara é um grande empresário, mas o preço que ele paga é que nem na vida dos filhos ele tem influenciado. Quando ele vai ver, a família dele está toda destruída, os filhos na droga, a mulher na depressão. Então, mesmo na simplicidade da sua vida, torne a sua vida, torne a sua carreira, torne a maneira de você viver relevante na vida de pessoas. E ame a Deus sobre todas as coisas. Essa carreira também, ou seja, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Estou lavando roupa para a glória de Deus. Não é? As coisas simples da vida. Mas também essa carreira que nos está proposta tem a ver com a vida cristã. Com o nosso relacionamento com Jesus. Com o tempo que nós estamos tirando de relacionamento com a pessoa de Jesus. Nós temos esse privilégio, irmãos. E muitas vezes a gente é muito cabeça dura, porque apesar de nós termos, nós desfrutamos tão pouco. O nosso tempo de oração e de relacionamento com a palavra é tão pouco. Então, existe uma carreira que nos está proposta com relação ao nosso desempenho como cristãos.
Nós não podemos mais ficarmos apenas cristãos domingueiros, que só se lembram da palavra de Deus e de Deus quando chegam os domingos. Mas existe uma carreira que nos é proposta no nosso relacionamento pessoal com Jesus. Existe também uma carreira que nos está proposta com relação ao nosso futuro, o que está à nossa frente. E que o autor em Hebreus diz é o seguinte: corra essa carreira que está proposta diante de você. Mas tem gente que parou de correr. Tem gente que diminuiu a velocidade. Tem gente que já parou de correr e tem outros que diminuíram a velocidade. Tem gente que começa correndo até bem, mas depois começa a diminuir. Para de treinar, ganha um peso. Muitas pessoas param de correr porque às vezes perde o emprego. A vida ficou difícil, desanimou. Às vezes para de correr porque adoeceu, sofreu muito. Alguns param de correr quando termina um relacionamento, foi traído, foi abandonado, desanimou, parou de correr. Às vezes as pessoas param de correr porque se desentendem com alguém dentro da igreja, ficou decepcionado, desanimou, se decepcionou. Eu acho tremendo quando uma pessoa diz assim: eu estou decepcionado com a igreja. O cara teve um problema de relacionamento com o irmão fulano de tal e resolve ir embora da igreja porque se decepcionou com alguém. Parou de correr também porque esperava que alguma coisa acontecesse. Veio para a igreja com uma expectativa e ficou pedindo a Deus, mas nada aconteceu. E aí fica com aquela sensação de que Deus não se importa com ele. Desanimou, parou de correr. E eu lhe pergunto hoje: você parou de correr? O que foi que fez você diminuir a velocidade? Você perdeu a empolgação da corrida? Porque eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, Deus te ama, Ele quer lhe reanimar, porque Ele quer que você continue correndo essa corrida. Mas para você correr bem, você tem que seguir a estratégia do técnico. No caso, é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso treinador, que é o nosso coach. E o que ele diz? Ele diz que toda corrida tem que ter um preparo. Hoje em dia, a tecnologia está tão avançada que para correr bem, você tem que começar pelo calçado, pelo tênis. O bom corredor faz exame para saber que tipo de pisada ele tem, se é pronada, se é normal, se é supinada. Tem um calção ideal, a camiseta certa. E tudo isso que o corredor usa é para que ele não tenha atrapalhos na corrida. É para que nada possa dificultar o seu desempenho na corrida. Mas é verdade que algumas pessoas pararam de correr e outras diminuíram a sua velocidade nessa corrida. E o escritor de Hebreus diz assim, que a gente deve se desembaraçar de todo o peso. Engraçado que eu ganhei uns quilos, agora eu não estou correndo tão bem quanto eu corria antes. Essa semana um corredor africano bateu o recorde da maratona. Ele correu para 1,56, baixou de 2 horas. Se você vê, é só o couro e osso. E tem umas nasquinhas de músculo, bem magrinho. Por quê? Porque correr com peso diminui a velocidade. E às vezes a gente tem diminuído a velocidade porque nós temos
peso da nossa vida. E o escritor de Hebreus diz que nós temos que nos desembaraçar, colocar de lado, tirar do caminho, remover o peso. E muitos de nós aqui, ao invés de remover o peso, só tem ganho peso. Que peso é esse? O que tem sido esse peso da sua vida? O que tem pesado para você não ter um bom desempenho nessa corrida? Por que você desanimou? Às vezes a pessoa está animada com a célula, está animada no discipulado, mas do meio para o fim começa a desanimar. É possível que essa pessoa tenha colocado sobre si um peso. Sabe qual é o maior peso, irmãos, que eu vejo? Que as pessoas desanimam. Sabe para onde é que entra o maior peso? É por aqui, ó. É aquilo que você tem escutado. É o que você tem dado ouvidos, que lhe desanima. Se chama fermento. Gente que não tem o que fazer e vê você animado, aí começa a falar mal. Fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do sermão, fala mal da palavra, fala mal do louvor, fala mal da visão, e você começa a dar ouvido. E vai entrando aqui, e vai pesando. E você vai desanimando. E a Bíblia chama isso de fermento. Irmãos, toda vida que alguém vier falar mal de alguém, não escute. A Bíblia não manda você escutar. A Bíblia diz assim: se alguém tem alguma coisa contra alguém, vá a essa pessoa. Se alguém tem alguma coisa contra mim, por favor, venha a mim. Me faça essa gentileza, me corrija. Porque eu quero ser corrigido. Agora não adianta alguém ter alguma coisa contra mim e falar para o pastor Daniel. E mesmo que seja verdade, mesmo que a pessoa tenha razão, ele acaba de perder a razão, porque ao invés de chegar para mim, vai falar para o pastor Daniel. Porque falando com o pastor Daniel, jamais eu serei corrigido. Quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo? Gente, nós somos pessoas. Nós falhamos, nós erramos, nós cometemos equívocos. A gente erra quando a gente faz, a gente erra quando a gente deixa de fazer. E nós somos falíveis. Erramos, infelizmente erramos. E uma pessoa madura é aquela pessoa que sabe conviver, tolerar e ter boa atitude diante das falhas dos outros. Se aquilo ali que o irmão errou com você, você não consegue tolerar, deixar de lado, vá a ele, corrija em amor. Mas não deixe aquilo entrar pelo seu ouvido e pesar dentro do seu coração. Porque senão vai pesar e o seu desempenho vai diminuindo. Tem nada quem fica atrás. O que eu vou dizer não tem nada a ver com vocês que sentam atrás. Tem a ver com pessoas que sentam na frente. E que vai pesando, vai. Aí daqui a pouco já começa a sentar na segunda, na terceira, na quarta. Daqui a pouco está lá atrás. Porque vão perdendo o encanto. É um peso, e a Bíblia diz que todo peso, e que o peso não é pecado, a gente tem que se desembaraçar. Paulo fala, o escritor de Hebreus fala aqui em peso e fala em pecado, são coisas diferentes. E esse peso pode ser isso, pode ser alguma coisa que não ficou clara para você, pode ser alguma dúvida que você tenha com relação ao seu irmão, à liderança da igreja, à visão da igreja.
E que ao invés de você chegar lá e falar, você fica para você, ou então vai falar com outras pessoas. Esse peso pode ser um relacionamento mal resolvido. Esse peso pode ser uma mentira que não foi confessada. Algo que está te condenando. Algo que te acusa e te prende. Esse peso pode ser que se arranjou uma namorada que não é cristã. Esse peso pode ser alguma coisa que esteja atrapalhando o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com a igreja de Jesus. Porque não existe relacionamento com Deus, de verdade, se você não sabe se relacionar com os filhos de Deus. É importante você ter um relacionamento bom com Deus, mas isso também passa por um relacionamento também bom com a igreja, com os filhos de Deus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então o Senhor quer te livrar desse peso. Ele quer que você fique leve, com a consciência tranquila, vivendo relacionamentos sadios e com leveza. Vocês não sabem o valor de um perdão. Às vezes tem pessoas pesadas, porque não aprenderam ainda a perdoar. Passa a vida inteira introjetando aquela mágoa, né? Alimentando aquela mágoa, e aquela mágoa vai pesando. E a Bíblia diz que nós temos que colocar de lado esses pesos, nos desembaraçarmos dessas situações que têm feito com que a nossa velocidade diminua. Diga assim para o seu vizinho: meu irmão, Deus espera que você seja uma Ferrari. Mas ele fala também de você se desembaraçar, colocar de lado o pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, enquanto a gente estiver nessa carne aqui, as tentações sempre virão. Sempre virão. Mas nós temos que saber tratar com as tentações. Algumas situações nós resistimos. A Bíblia diz que quando a gente resiste o diabo, ele foge. Mas outras situações nós temos que correr. Porque se a gente não correr, a gente vai cair no pecado. Então a Bíblia diz que nós temos que nos desembaraçar desse pecado que tenazmente nos assedia, que quer nos envolver habilmente, que fica nos cercando e nos incomodando continuamente. Então, como você lida com o pecado? Você tem sofrido com um pecado que você não consegue vencer? Ou já que você não consegue vencer, você já resolveu apenas conviver com ele na sua vida? E eu quero lhe dizer nessa noite que pecado ainda é pecado. Que mertiolate tem que arder. E que filho tem que ser criado sendo disciplinado com a vara. Porque Deus nunca mudou. Pecado ainda é pecado. E nos púlpitos das igrejas, para agradar a clientela, porque hoje as igrejas não têm adoradores, têm clientes, que o pastor tem que agradar esses clientes, porque são clientes, e tem que ser agradado. E hoje não se fala mais dos púlpitos das igrejas contra o pecado. Porque se falar contra o pecado, as pessoas vão embora. Mas a Bíblia diz em Mateus 5, 29 e 30, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lançam de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-o e lança-a de ti,
Pois te convém que se perca um de teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então o que a Bíblia está dizendo não é se arranque o olho, arranque a mão, porque senão eu já estava sem braço, sem perna, sem olho. Eu e vocês, né? Porque quantas vezes nós não erramos? Mas o que a Bíblia diz é que você tem que deixar de lado essas coisas, esses pecados, que você vai perdendo a velocidade. O que Jesus está dizendo é que nós não podemos aceitar pecado na nossa vida. Faça o que for necessário. Jesus está dizendo que, se for preciso, seja radical. Fique longe das más influências. Bloqueie as pessoas do seu WhatsApp. Essa semana eu bloqueei uma. E vou bloquear tantas quantos possam, de alguma forma, me assediar de alguma maneira, para eu pecar contra o meu Deus. Arrancar um olho é fazer isso. Bloqueio do Face. Deixa de seguir no Instagram. Quando bater na sua porta, você grita assim: não está não. O dia Júnior saiu. Eu não estou não, estou dormindo. Porque mais vale você entrar no céu sem braço, se aquela amizade, se aquela influência, se aquela pessoa, se aquela situação, do que você continuar e ir para o inferno. Ir para o inferno. Mais vale você abrir mão daquela situação, daquela pessoa, de você ir para o inferno. Aprenda com José. Corra, meu irmão. Faça carreira. Porque o pecado é um cadastro desamarrado no pé de um corredor. Desamarrado. A qualquer momento você pode tropeçar e cair. E toda vida que você parar para amarrar, você ainda cansa mais ainda. Experimenta correr, parar e amarrar, cansa. É um embaraço na sua vida. E Jesus quer lhe livrar. Quer lhe tornar uma pessoa sem impedimento, sem peso, livre. Ele quer ver você em alta velocidade, andando na velocidade da luz, andando na velocidade dos jatos, andando na velocidade dos carros de Fórmula 1. E por que é que a nossa vida, que nós estamos ainda andando tão devagar? E a Bíblia diz que nós devemos correr com perseverança. E aqui nós temos os versículos 1, 2, 3 e 7, duas palavras com a mesma raiz. Possui basicamente o mesmo significado, que é perseverança e suportar. Tem a mesma raiz no original, que significa estabilidade, constância, tolerância. Então a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Isso é perseverança, isso é suportar. Pastor, é o seguinte, hoje eu só vim para a igreja porque o ônibus, a igreja abençoa, mas eu não tinha R$1 para vir à igreja. Mas eu vim, eu estou aqui. E sabe uma coisa? Eu vou adorar Jesus hoje. Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou dançar. E eu vou ficar prestando atenção na palavra. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele não morreu ainda. Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, Ele é meu Pai. E ainda que a figueira não floresça e que a videira não dê o seu fruto, eu todavia glorificarei e louvarei o nome do meu Deus. Isso é perseverar, isso é tolerar, suportar. É ser alguém paciente, alguém que espera por alguém ou algo lealmente. É alguém que persiste com paciência, com constância e com perseverança. É aguentar sob pressão,
É continuar quando as coisas estão difíceis. Então, irmãos, essa carreira não é fácil. Fácil é correr atrás do trio elétrico. Fácil é ir pro Rock in Rio. Fácil é ir para uma bocada. Fácil é sentar na roda da bebida. Fácil é sentar na roda da prostituição. Mas servir a Deus não é fácil. Quem quer moleza vai servir o capeta, mas o fim é a morte. A Bíblia diz que há caminho que parece ser homem direito, mas o fim é caixão e vela preta. Mas o nosso fim não. O nosso fim é glorioso. A porta está sempre aberta, o caminho é estreito, largo é o caminho que conduz à perdição. Mas o fim desse caminho estreito é a glória. O fim, a gente ouvir, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, a gente já sabe como é que essa história vai terminar. Você já pensou em desistir? Eu já. Eu já pensei em desistir, irmãos, muitas vezes, mas não desisti, eu estou aqui hoje ainda. Se você não pensou em desistir, alguma coisa deve estar errada na sua vida. Mas persevere, não se desvie do seu propósito, não tome atalhos, porque o cara que tomou o atalho caiu na mão dos salteadores e teve que ser ajudado pelo inimigo dele. Não tome atalhos da sua vida. Ah, pastor, eu vou casar aqui com esse rapaz. Ele não é crente, isso é um atalho. Ah, pastor, eu vou ficar uns 2 domingos sem igreja, que eu quero ver o Fortaleza jogar. Isso é um atalho. Não tome atalhos, querido. Persevere no propósito, no caminho, naquele propósito que Deus lhe deu e aonde Deus colocou. Agora, como é que nós vamos dar conta disso? Como é que eu vou dar conta de perseverar? Como é que eu vou dar conta de não desistir? Como é que eu vou dar conta de suportar tudo isso? Só tem uma maneira, irmãos. Veja o que diz o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Só tem um jeito, é olhando para Jesus. Olhar para Jesus é confiar nele. Olhar para Jesus é confiar nele. Ah, Jesus me levantou para eu plantar uma igreja. Ah, Jesus me levantou para eu ganhar vidas para ele. Ah, Jesus me levantou para eu influenciar outras pessoas, para eu tocar na vida de outras pessoas. Então, haja o que houver, eu vou continuar olhando para Jesus. Confiando nele. Ah, pessoas me abandonaram, eu olho para Jesus. Ah, pessoas falaram mal de mim, eu olho para Jesus. Ah, eu estou cansado, eu me levanto e eu olho para Jesus. Eu confio em Jesus, eu sei que o meu Redentor vive e mais cedo ou mais tarde ele se levantará e ele vai guardar o despojo que ele tem reservado para aqueles que perseveram, para aqueles que vão em frente. Mas eu tenho que olhar para Jesus firmemente, fixamente, sem deixar desviar, sem distrair o meu olhar. No meio da aflição e da dor, eu olho firmemente para Jesus. Sabe, irmãos, primeiro mártir da Bíblia, não da Bíblia, do cristianismo, foi Estevão. Ele estava sendo apedrejado. Paulo estava vendo Saulo. E a Bíblia diz que enquanto apedrejado ele estava, ele viu os céus abertos. Ele viu Deus no trono. No meio da aflição e da dor, nós temos que olhar para Jesus. Não olhe para o seu irmão, não olhe para as falhas do seu irmão, não olhe para as pessoas que lhe decepcionaram, não olhe para as pessoas que lhe abandonaram, olhe só para Jesus. Olhe para Jesus e não olhe para aquilo que não deu certo. Porque olhando para Jesus, você está olhando para algo que deu certo. Olhe para Jesus e não olhe para as pessoas
que tem tido atitudes erradas com você. Olhe para Jesus e não olhe para as pressões, não olhe para as frustrações, olhe para Jesus. E para isso a importância de você ter uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Porque você só vai completar essa corrida se você olhar para Jesus. Irmãos, a gente só perdoa, a gente só dá uma nova chance, a gente só continua acreditando nas pessoas, na salvação de vidas preciosas, se nós estivermos olhando para Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, andou sobre o mar. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele naufragou. Não olhe para as pessoas, não olhe para mais nada. Olhe para Jesus. As pessoas falham, eu falho com você. Posso falhar com você? Não quero falhar, mas posso. Seu discipulador pode, o líder de sua célula pode, seu irmão do lado pode, seu pai pode, sua esposa pode, seus filhos podem, mas Jesus nunca vai falhar com você. Então olha para Jesus. Porque olhando para Jesus, você é inspirado por Ele. Porque Ele sabe perdoar, Ele sabe acreditar, Ele tem um dom da salvação. Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não foi fácil para Jesus. Vocês pensam que foi fácil para Jesus? Que as pessoas pensam que Jesus foi para a cruz como Deus. Não foi, não. Jesus foi para a cruz igual a mim e a você. Como homem ele foi para a cruz. Mas Jesus olhou firmemente para quê? Para a alegria que lhe estava proposta. Ele olhou, sabe para quem? Olhou para você. Olhou para aquilo que a cruz faria por você, na sua vida. Você sabe a coisa que mais agrada a Jesus? É quando Ele vê uma vida transformada. Dá um glória a Deus. O que estava proposta? O que estava atrás daquilo ali? Ele sabia que através daquele sacrifício, Ele ganharia muitos para si. Ele ganharia muitos para se tornarem filhos e filhas de Deus. Então a alegria que estava em Jesus era nos apresentar salvos, remidos, perdoados, justificados, transformados, vencedores, filhos de Deus. Jesus entrou em Jerusalém e ele estava entrando e ele chorou, porque ele olhou para aquele povo e viu que aquele povo estava como ovelhas que não tinham pastor. O que sangrava no coração de Jesus é ver que aquele povo estava desviado de Deus. E a Bíblia diz que através do sacrifício de Jesus, Jesus fez uma ponte, o véu se rasgou de alto a baixo e agora nós temos acesso direto a Deus através de Jesus. Ele morreu por isso. Jesus morreu por isso. Você não vai precisar morrer por isso, mas você precisa viver por isso. Amém, querido? 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz, Paulo falando, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Esse é o final que Deus tem para você. Está aqui. É uma coroa de justiça. Você vai completar a corrida e vai receber a coroa da justiça. Você tem tido dificuldades na sua corrida? Você tem passado por um tempo de desânimo na sua vida, de cansaço? Você tem pensado em desistir? Porque a tendência normal e natural é você ficar cansado. Você desmaiar no meio das provações e das aflições. Isso é da natureza humana.
especialmente quando essas aflições, quando essas provações, elas se tornam longas. Irmãos, tem muita gente sofrendo lá fora e tem muita gente sofrendo aqui dentro também. Mas eu quero dizer para você que está no meio da aflição e da dor e do sofrimento, eu quero dizer, primeiro, não há noites de tristeza para as quais Deus não tenha uma manhã de alegria. Eu quero dizer para você que essa aflição vai passar. Você não vai morrer no deserto, porque o seu destino não é o deserto. Pode estar sendo longa, mas vai passar. E hoje eu quero orar com você, porque eu creio que Deus tem um renovo para você hoje. Quais são os pesos que nós devemos remover a fim de vencermos a corrida? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou, versículo 3, tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Pedro, como eu disse, afundou quando tirou os olhos de Jesus. Olhe para Jesus, porque só Ele é quem te capacita para terminar esta corrida. Vamos ficar de pé, irmãos. Você pode declarar, repetir o que eu vou declarar agora? Diga assim: eu me embaraço, eu me desembaraço de todo peso e de todo pecado. Eu, com perseverança, a carreira que me está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, eu não vou cansar e nem desanimar e nem desmaiar. Eu vou avançar, pois uma alegria me é proposta. Aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, e glória a Deus, e aleluia, glória a Deus, aleluia. Pai bendito, nós queremos te louvar, queremos te adorar nessa noite, queremos, Senhor, que o Senhor possa renovar o nosso ânimo, que o Senhor possa nos dar discernimento a respeito daquilo que tem sido peso da nossa vida, que tem sido pecado da nossa vida, que nós possamos colocar de lado, para que nós possamos correr firmemente, alegremente, a carreira que o Senhor nos propôs. Pai, não permitas que a gente tire os olhos de Ti, mas que nós possamos colocar os nossos olhos fixamente no Senhor. E nós te oramos isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos podem dar uma forte salva de palmas para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar Jesus por essa palavra. Se você está aqui hoje à noite, cansado, desanimado, eu quero orar por você. Se você está aqui hoje e diz: pastor, eu já pensei tanto em desistir. As provações são tantas, mas eu decido hoje continuar. Esquecer das coisas desse mundo. Você pode sair do seu lugar, eu quero orar por você. Me esquecer Aleluia. das coisas que me afastam de você. Quero orar pela sua vida. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso.
Aleluia. Glória a Deus. Cura minha alma, restaura meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. E faz outra vez. E faz outra vez. E faz outra vez. Como na primeira vez. E faz outra vez. E faz outra vez. E faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Glória a Deus. Me esquecer das coisas desse mundo, me esquecer das coisas que me afastam de você. Aleluia. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restauras a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Aleluia. E faz outra vez. E faz outra vez. E faz outra vez. Como na primeira vez. E faz outra vez. E faz outra vez. E faz outra vez. E como na primeira vez nós cantamos, faz outra vez. E faz outra vez. E faz outra vez. E como na primeira vez. E faz outra vez. E faz outra vez. E faz outra vez. E como na primeira vez. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor faz quantas vezes sejam necessárias para que nós possamos chegar ao